E na aula de hoje a gente vai entender, de fato, como você pode começar a gerenciar o seu tempo para estudo, né? O que eu faço, o que eu fiz, enfim, e o que eu recomendo de uma forma que os meus alunos sempre fazer. Claro que não igual no formato que eu vou passar aqui para você organizado e na sequência das aulas, afinal aqui é o curso de produtividade para programadores. Pois bem, lembrando que durante esse módulo, além de gerenciar tempo para o estudo, eu também vou te dizer como pode gerenciar tempo para desenvolvimento de projetos, tá? Independente se você está no setor de desenvolvimento de software, web, games, enfim, melhor forma para você produzir. Mas aqui a gente vai falar exclusivamente de estudo nessa aula, até por causa que, independente do nosso nível, a gente sempre está aprendendo, a gente sempre tem que tirar tempo para estudar, coisas que eu faço até hoje, eu também estudo. Bom, com base nisso eu vou te dar algumas dicas e sacadas aqui. Vamos avançar o slide. A primeira coisa que eu tenho para te dizer é o período. Quando a gente fala para gerenciar o tempo, né, a gente tem que primeiro definir o período, né, o período que a gente pode estudar. Tá? Não adianta simplesmente você pegar uma aula, abrir uma documentação de uma linguagem sem você ter definido previamente o seu horário de estudo, o seu limite que você vai estudar e o tempo de uma forma geral. Primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: definir o melhor período para você estudar. Ou seja, o melhor período, quando você produz mais em relação ao estudo, é o quê? É de dia, é à tarde, é à noite? Quando que você consegue estudar melhor? Quando que o seu cérebro rende mais? Tá? Isso é de pessoa para pessoa. No meu caso, eu rendo mais à noite e à tarde, tá bom? Mas isso é de pessoa para pessoa, novamente. A segunda também. Defina seu horário limite de acordo com as suas demandas do dia. É o seguinte: não adianta você estudar quando tem pressa. Não adianta você falar, vou estudar agora, sendo que daqui a 10 minutos você tem que sair para algum compromisso. Você tem que saber, de acordo com as suas tarefas que você tem do dia, quanto que é o máximo que você vai ter disponível para estudar. Lembrando que o horário limite é diferente de quanto que você vai de fato estudar, que já é o que eu vou falar no próximo tópico, tá? Então, o horário limite é basicamente você separar um horário exclusivo para programação sem comprometer as outras demandas que você tem do dia. Que outras demandas são essas? Seu trabalho, talvez, o seu estágio, a sua faculdade, enfim. É definir o quanto que você pode estudar durante o dia. Após isso, você ter definido o seu horário limite, você vai ter que definir, o último tópico aqui, o máximo que você consegue estudar sem perder o foco e continuar produzindo. Talvez eu te dizendo isso pode parecer uma tarefa meio, poxa, como é que eu vou saber o meu limite sem que eu perca o meu foco e, enfim, eu continuar produzindo do mesmo jeito? Quando você estiver estudando, após ter visto essa aula, você vai começar a anotar, tá? Obviamente seguindo essas duas dicas aqui, mas quando você já tiver com tudo isso daqui definido, o horário que você pode estudar, o melhor período, você vai ver quanto tempo você consegue estudar sem perder o foco e continuar produzindo. Por quê? O que isso daqui quer dizer? Quando a gente fala de estudar programação, a gente não consegue ficar estudando 24 horas do mesmo jeito. Chega uma hora que a gente só está estudando e a gente nem sabe mais o que está fazendo. Isso em qualquer matéria, isso em qualquer assunto. Mas eu falo mais na programação porque realmente exige mais do nosso cérebro. Você precisa ver quanto que é o máximo que você consegue estudar. Então você vai ver, hoje eu consigo estudar 1 hora sem perder o foco e continuar produzindo de forma igual, consistente. Tá? Passou de 1 hora e meia, talvez você ainda consiga. Chegou em 2 horas de estudo, você já está cansado e nem sabe mais o que está fazendo. Qual que é o melhor, então? Qual que é o melhor que você consegue? É basicamente um pouco mais do que você viu, que começou a perder o foco, né? Sua produtividade começou a cair, e menor do que o máximo quando você viu que perdeu completamente o foco e continuar produzindo. Então, se você consegue em 1 hora ficar desenvolvendo de forma consistente, sem perder o foco e estudar da melhor forma, e chegou em 2 horas você já está muito cansado, talvez 1 hora e 10, 1 hora e 20 seja o ideal. Justamente porque a gente às vezes tem que levar o nosso cérebro um pouquinho mais no limite, tá? Sem levar ele muito no limite, um pouquinho